De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem Parkinson. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com a doença. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a geriatra, a doutora Marta Malui. Seja muito bem-vinda, doutora. Feliz 2022. Obrigada, Biane. Feliz 2022 para nós todos. Para nós todos, com muita saúde, né, doutora? Amém. Muita saúde. Combinadinha de azul. Então. Olha Adorei. só, também. Adorei. Doutora, quando a gente fala de Parkinson, as pessoas já ficam sempre pensando, eu tenho medo de ter. Sim. Se confundem um pouco com Alzheimer também, verdade, né? Bastante. Verdade. E já pensam que a primeira coisa, vai ter a tremedeira. Será que se eu já tremo agora, eu vou tremer depois? Sim. O que é o Parkinson? Vamos lá. Bom, é uma doença que acomete, né, as pessoas mais idosas. O principal fator de risco, né, para o desenvolvimento do Parkinson é o envelhecimento. Então, a partir dos 65 anos e quanto mais idoso, maior a chance da gente ter. É uma doença neurodegenerativa. Ou seja, o que isso significa? São regiões do cérebro que começam a não funcionar corretamente. E no Parkinson, especificamente, principalmente as funções motoras. E aí a gente pode ter os tremores, tem paciente que tem a rigidez, a lentidão de movimentos, que é o principal sintoma, né? O que mais leva a gente a pensar no Parkinson é a lentidão. Embora na população em geral a gente sempre pense no tremor, tem pacientes com Parkinson que não tem tremor. Né? Então, a lentidão chama muita atenção, sabe? A gente também pode ter instabilidade postural, o idoso começa a cair no chão com mais frequência e às vezes até sem motivo, de repente cai. Então, a gente sempre precisa investigar. É uma doença neurodegenerativa, né? Não tem cura ainda, tem tratamento que visa o controle, né, de todos os sintomas e para garantir qualidade de vida do idoso, né? Com certeza. Você falou de alguns sintomas, a gente tem até uma tabelinha aqui, né? De todos os sintomas pra gente saber. E essa coisa do tremor é muito interessante, porque a gente pensa que é só ele, vamos dizer assim. E nem todo tremor significa Parkinson também. A gente tem outras condições e que não são neurodegenerativas, por exemplo, que podem ter os tremores e que não passam disso. Mas a doença de Parkinson não, é uma doença neurodegenerativa, ela vai evoluir, demanda tratamento multidisciplinar, enfim. E esse tremor do Parkinson, doutora, é só quando você vai fazer uma atividade ou não? Quando você está estável, parado, você treme? Perfeito. Geralmente, o clássico é um tremor em repouso muito fino. Então, tremor em repouso. Por exemplo, a gente está aqui conversando, eu tô mexendo as minhas mãos, eu tô ok. Aí, a pessoa para, a gente vê um tremorzinho muito fino, muito discreto. E às vezes só de um lado. Tem dia que é do lado direito, tem dia que é do lado esquerdo. À medida que a doença avança, aí o tremor se torna constante e bilateral. Mas bem no quadro inicial é algo muito discreto e que, né, o comumente chamado, que é como se fosse contar dinheiro. Então é esse tremor bem discretinho. Bem discretinho. Isso, uma coisa mínima. Né? Interessante. Desculpa. E aí a gente não consegue segurar, né? Não, não consegue. Atrapalha, né? Você tomar uma xícara de café em tremores mais avançados. A escrita fica diferente, então a assinatura da pessoa muda. Então é uma escrita que começa num tamanho normal e de repente ela vai diminuindo de tamanho. Tem algumas particularidades. Vamos ver a tabelinha aqui, se a gente tem mais alguns sintomas aqui. Sim. Que legal, doutora. Esses são sintomas bem clássicos. Então, assim, o que mais chama atenção é a lentidão. Então, aquela pessoa que demora para botar um botão, colocar um brinco. Ela está extremamente lentificada. A face da pessoa, ela fica meio inexpressiva. Alegria, tristeza, choro, raiva, a face não muda, né? Fica um pouco inexpressiva. E aí vem esses outros sintomas todos. Então, a gente tem essa postura inclinada para frente, que é a instabilidade postural, aumenta muito a chance do paciente cair no chão e vir a ter outras complicações. A rigidez muscular, principalmente próximo às regiões articulares. Então, o paciente ele é rígido. Você tenta fazer esse movimento, parece que tem uma força que não deixa fazer. E aí, ou se vai, né, um movimento bem fracionado.
Isso é muito comum também. Aí tem toda essa alteração postural, que são os cotovelos e os pulsos flexionados, e a mesma coisa quadril e joelho, né? Os passos se tornam mais lentos e arrastados, são passos bem curtinhos. Se o paciente está andando e alguém chama, ele precisa olhar para trás, ele tem dificuldade em, de repente, virar para trás. Então, ele faz um movimento em bloco, sabe? Então, assim, são vários sintomas. Esses são sintomas motores. E ali tem, por exemplo, diminuição de olfato, tem outros, pode ter incontinência urinária, alteração de paladar, disfunção sexual, enfim. Tem outros sintomas não motores que também acompanham a doença de Parkinson. E como que a gente consegue diagnosticar, doutor? Existe um exame? Não, o diagnóstico ainda, né, atualmente, ele é clínico, ou seja, depende da história que o paciente, o acompanhante traz ao médico, claro, do exame físico. E sim, a gente solicita exames complementares, mas no intuito da gente excluir outras causas que também poderiam causar esses mesmos sintomas. Mas não que seja um exame específico para o Parkinson, não, ainda a gente não tem nenhum diagnóstico que, né, que vai sair lá, resultado, doença de Parkinson. Não, a gente tem alterações que corroboram para isso. A gente pode ter ressonâncias mais sofisticadas que levam a crer, que corroboram para o diagnóstico de Parkinson, mas ele ainda é eminentemente clínico. Então depende da conversa com o médico e do exame físico. E tratamento, doutora? Tem tratamento. Essa é a parte boa, né? O tratamento visa controlar esses sintomas, principalmente esses sintomas motores, né? A rigidez, a lentidão, né? E às vezes alguns tremores. A gente tem o tratamento medicamentoso, que é de fácil acesso a toda a população. E é um tratamento que, feito de uma forma regular, ele traz benefício. O paciente consegue viver aí por bastante tempo com esses sintomas controlados. Mas depende do uso correto de medicação, né? E, claro, a gente precisa do tratamento não farmacológico. O geriatra sempre vai falar desse tratamento multidisciplinar. Por quê? Um paciente com Parkinson, ele precisa fazer atividade física, ele precisa de fisioterapia. Ele precisa tanto do remédio quanto do fisioterapeuta. E ao longo do tempo, ele pode ter alteração de voz, na deglutição. Precisa de fono também. Precisa de fonoaudiólogo. A gente precisa, por exemplo, ajustar a casa, né? Adaptar o ambiente, fazer algumas terapias que ajudam a treinar, né? Por exemplo, colocar a bolinha de gude dentro de uma garrafa, né? Bem estreita. É uma coisa simples, mas que para um paciente com Parkinson pode ser difícil. Então, isso é um exercício. Aí entra o terapeuta ocupacional, né? Então, assim, existe o tratamento medicamentoso multidisciplinar. Tem outras terapias mais invasivas, tem a estimulação cerebral profunda, que é como se fosse uma cirurgia, né? No qual o médico, através, né, de um procedimento cirúrgico, ele consegue colocar um eletrodo na região cerebral específica para o Parkinson. E aí, essa estimulação cerebral, ela mantém ali a funcionalidade correta ali dos neurônios e, teoricamente, controla os sintomas. Não é a cura, mas sim ajuda muito a controlar os sintomas motores do Parkinson. A pessoa ela pode ter uma boa qualidade de vida se ela seguir o tratamento tranquilamente, dirigir. Né? Pode, até um certo tempo, sim. Vai chegar em algum momento que dirigir pode ficar complicado para o paciente com Parkinson. Porque a gente tem diminuição de reflexos, ele tem a rigidez articular, a postural. Então, assim, numa doença moderada avançada, dirigir já não é mais tão seguro, né? Mas, enfim, com o tratamento que a gente tem disponível hoje, o paciente consegue viver por bastante tempo com autonomia e qualidade de vida. Doutora, existe prevenção? É possível, por exemplo, se meu pai tem, eu posso ter também ou não? Não, assim, existem fatores genéticos que predispõem à doença de Parkinson, mas, assim, geralmente esses fatores genéticos estão associados a fatores ambientais e que aí desencadeiam a doença. Não necessariamente o meu pai teve, eu vou ter. Parkinson não é uma doença hereditária, mas sim, existe base genética para isso. E fator protetivo, né? Cuidar da saúde no geral, como sempre. E, por exemplo, abuso de agrotóxicos, principalmente trabalhadores rurais que não usam equipamentos de proteção individual, muito no passado, né, ficaram expostos a alguns tóxicos e que desenvolveram Parkinson. Então, existe aí uma certa relação sobre isso.
E nesse caso específico, a gente orienta o quê? Usar o equipamento de proteção individual corretamente, né? Mas na população em geral, é a gente cuidar da saúde, estar sempre atento a alguma alteração, algum sintoma estranho e fazer o acompanhamento médico regular. Ainda não existe uma pílula para prevenir o Parkinson. E sabe o que eu acho importante, doutora, a gente falar, né? A diferença dele para o Alzheimer? Isso. Que as pessoas que têm Parkinson, elas sabem exatamente o que está acontecendo com ela. Então, se ela está sentindo tremor, se ela está sentindo uma dificuldade de locomoção, o que for, ela está ciente daquilo. Isso. Então, para a gente ter muito cuidado, né? Quando a gente tem alguém em casa assim, para que a gente perceba e ajude com muito carinho. Exatamente. Porque tá difícil para essa pessoa também. Exatamente. A parte cognitiva no Parkinson, ela é afetada geralmente em fases muito avançadas da doença, ou seja, em indivíduos já totalmente dependentes, não andam sozinhos, não tomam banho sozinho, não comem sozinho mais. Então, nessas fases mais avançadas, a gente até pode ter o declínio cognitivo, mas na doença de Parkinson clássica, dessa do tremor, da rigidez, da lentidão, o paciente não cursa com declínio cognitivo. Então, são doenças diferentes. O Parkinson, a gente tem acometimento motor. E a demência de Alzheimer, a gente tem um comprometimento cognitivo. O indivíduo, ele pode estar bem fisicamente, mas a cognição que falha, né? É uma diferença importante. Importante, sempre com muito cuidado, com muito respeito e muito amor, né, doutora? Certeza. Muito obrigada por hoje. Obrigada a você. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada.